Gente, olha que legal essa minha nova camiseta do Iron Maiden. Ela brilha. Acho que eu vou dar aula em pé hoje. Mentira, gente. Hoje eu vou falar sobre núcleo da célula. E aí, galera, tudo bem com vocês? O nosso assunto de hoje é o núcleo celular. Essa estrutura está presente nas células eucariontes. Então, os seres que têm célula do tipo procarionte não têm núcleo. Os seres procariontes, relembrando um pouquinho, são os seres aí que estão presentes no reino Monera, que são as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Todos os outros seres possuem célula do tipo eucarionte, então eles estão num domínio chamado eucária. Então, olha só, protozoário vai ter célula eucarionte, alga, fungo, vegetal, animais, todos eles vão ter célula do tipo eucarionte. Bom, o núcleo da célula, gente, ele é revestido por uma membrana que recebe o nome de carioteca, ou membrana nuclear, ou cariolema. Aí você fala, nossa, Sabrina, 3 nomes complicados para a mesma coisa? Exatamente. Eu acho que chegou um momento assim que a galera da biologia tava com ciúmes assim da física e da química, porque física e química tem cálculo, nossa, que difícil. E biologia não tem cálculo, nossa, que fácil. Biologia é abraçar golfinho, amar as baleias, sei lá. Tem gente que pensa isso. E aí falava assim, vamos colocar uns nomes bem complicados assim nas coisas e tipo, vamos colocar 3, 4 nomes na mesma coisa. E alguém falou assim, nossa, mano, que ideia boa, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E foi assim que surgiu essa coisa, essa característica da biologia. Bom, então olha só, gente, carioteca é o nome mais utilizado para essa membrana que reveste o núcleo, tá bom? Mas esses outros que eu citei para vocês podem aparecer sim. A composição da carioteca, gente, que é essa membrana que reveste o núcleo, é muito parecida com a composição da membrana plasmática. Muito parecida não, é a mesma, é a composição aí de fosfolipídios. Então, a membrana, a carioteca, ela tem origem a partir do retículo endoplasmático. Então, ela se origina a partir do retículo endoplasmático. E ela tem na sua estrutura poros. Para quê? Para se comunicar com o citoplasma. Então, por exemplo, quando vai rolar uma síntese de proteína, o RNA tem que sair do núcleo, tem que ir para o citoplasma. Então, na síntese proteica tem muito essa troca do núcleo com o citoplasma, tá, gente? Então, ela tem essa comunicação com o citoplasma através de poros. Bom, outra característica aí do núcleo é que dentro do núcleo está o nosso DNA, tá? O DNA está presente no núcleo e nas mitocôndrias, tá, gente? É importante lembrar disso. No caso das células vegetais, você também vai encontrar o DNA nos cloroplastos. Bom, gente, então olha só. Dentro do núcleo também vai ter uma outra estrutura, tá? Uma estruturazinha que recebe o nome de nucleolo. Esse nucleolo, ele é formado a partir de uma área de uns determinados cromossomos, mas eu vou explicar isso para vocês mais para frente um pouquinho, tá? Esse nucleolo tem a função de organizar a produção dos ribossomos, que são as organelas responsáveis pela síntese de proteína, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha então como que é o núcleo, qual é a sua estrutura? Se liga só. Bom, gente, olha só. Então, só retomando o que eu falei para vocês, os tipos celulares procarionte e eucarionte vão ter essa diferença. O que acontece? As células do tipo procarionte não têm o núcleo definido, tá? E também não vão ter as organelas membranosas que a gente já estudou. Já a célula eucarionte, que é a célula mais complexa, ela vai ter o núcleo, que vai ser essa estrutura aqui, olha só. E aqui a gente vê as organelas membranosas, né? Então tem aqui retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndria, lisossomos, né? Então, que são as organelas membranosas. Aqui, olha só, o núcleo, né? Ele tem a carioteca, que é essa membrana que vai ser o revestimento, o nucleolo, que fica, ó, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, e todas essas manchas aqui é o nosso DNA presente dentro da célula. Então, olha só, a membrana nuclear, carioteca, reveste o núcleo, tá? Então, eu coloquei todos os nomes aqui para vocês, membrana nuclear, carioteca ou cariolema. Mas o nome carioteca é o mais utilizado, tá bom, gente? Então, olha só,
a gente tem lá a presença de poros para ter a comunicação com o citoplasma, então que são essas estruturas aqui, tá? A membrana nuclear, então, é formada a partir do retículo endoplasmático e tem a mesma composição química da membrana plasmática, tá? Ela é fosfolipídica, belezura? E olha só, gente, e aqui apareceu a palavra cromatina, que é o nosso DNA ligado a algumas proteínas. Bom, o núcleo vai ter que ser preenchido por alguma coisa, né, gente? Então, ele não vai ser o vácuo e aí fica lá, né, voando o nosso DNA. Ele é preenchido por uma substância, tá? Que é um suco nuclear. Então, olha só, ele vai ser preenchido, pessoal, a substância de preenchimento recebe o nome de nucleoplasma ou suco nuclear ou cariolinfa ou carioplasma. Olha só, agora nós temos 4 nomes para a mesma coisa, tá, gente? Os mais utilizados são cariolinfa ou carioplasma, por isso que eu coloquei em negrito aqui para vocês, tá, gente? Então, olha só, todos esses nomes aí para a mesma coisa. Essa cariolinfa ou carioplasma é um gel proteico com propriedades comparáveis à do hialoplasma, que é a parte líquida do citoplasma. Então, a composição química aqui, as características vão ser muito parecidas com a do hialoplasma, tá? Que preenche o citoplasma da célula. E aqui, pessoal, eu coloquei para vocês a estrutura do núcleo interfásico. Já vou explicar o porquê de interfásico. Então, você tem aqui a carioteca, tá ok? Os poros, né, para comunicação com o citoplasma. O carioplasma ou cariolinfa, preenchendo aqui o núcleo. O nucleolo, que como eu falei para vocês, é responsável pela produção de ribossomos. E é importante lembrar também que o nucleolo, ele pode estar presente no núcleo da célula em maior quantidade, tipo, a célula pode ter mais do que um nucleolo, tá? Ou ele pode nem estar presente. E vai variar conforme a necessidade que a célula tem de produzir proteínas. Então, se a célula produz muitas proteínas, ela pode ter mais de um nucleolo sim, tá? Se a célula já não tem função de produzir proteínas, pode ser que ela nem tenha o nucleolo, já que o nucleolo tem que produzir ribossomos. E ribossomos são responsáveis pela síntese de proteína. E agora presta atenção num detalhezinho aqui, pessoal. Olha só, cromatina, que é o nosso DNA ligado com proteínas. Tem 2 tipos, heterocromatina e eucromatina. Bom, gente, então vocês viram que o núcleo é revestido por uma membrana que recebe o nome de carioteca. Ele é preenchido pelo carioplasma ou cariolinfa. No interior do núcleo a gente tem o nucleolo responsável pela produção de ribossomos e temos a cromatina, que é o nosso DNA ligado a proteínas. Como assim? Gente, o nosso DNA, ele é uma fita, né, uma dupla hélice lá, e ele é uma fita muito fina, muito delgada, e ele pode se quebrar durante os processos de divisão celular. Vocês perceberam que eu coloquei em um dos slides núcleo interfásico? Por que isso? Porque esse núcleo que a gente está estudando, você só vai vê-lo na célula, ele só vai estar presente na célula quando a célula estiver em intérfase. Intérfase é o período em que a célula não está se dividindo, que a célula não está fazendo nem mitose e nem meiose. Isso é intérfase. Então, a intérfase é o período que a célula está lá, vivendo a vida de célula dela, fazendo as coisinhas de célula dela, tipo, produzindo uma proteína, né? Sei lá, produzindo um hormôniozinho, né? Uma enziminha, vivendo a sua vida, né? Revestindo, acumulando gordura, né? No caso dos adipócitos, legal pra caramba. Enfim, e aí a célula está vivendo a sua vida sem fazer a divisão mitose ou meiose. Esse período recebe o nome de intérfase, tá? Durante a mitose ou a meiose, o núcleo desaparece, a carioteca, ela desaparece. Então, o núcleo não vai mais estar presente na célula, tá? Só que eu vou explicar isso para vocês mais pra frente, tanto a mitose quanto a meiose, quanto a estrutura dos cromossomos, belezura? Então, olha só, voltando lá na cromatina. Nosso DNA ele é muito fininho e ele corre o risco de, durante esses processos de divisão, se romper. E aí, o que acontece? Para que isso não aconteça, para que esse DNA fique, vamos dizer assim, mais seguro, ele vai se enrolando em proteínas. E essas proteínas recebem o nome de histonas. Então, é mais ou menos assim, gente. Eu costumo dar um exemplo
para os meus alunos, que é o seguinte: imagina só que eu pego um rolo de papel higiênico, eu estico e eu falo assim para os meus alunos: ó, pega esse rolo de papel higiênico e leva lá na praça. Provavelmente, e um segurando uma ponta e o outro segurando outra ponta do papel higiênico. Provavelmente, o que vai acontecer? Esse papel higiênico ele vai rasgar durante o caminho, porque ele é muito fino. Então, para eu poder transportar esse papel higiênico com segurança, sem correr o risco dele rasgar, o que eu faço? Eu enrolo todo esse papel higiênico e formo um rolinho dele compactado, assim ele vai ficar mais seguro. E com o DNA vai ser mais ou menos a mesma coisa. Esse DNA ele vai se enrolar nessas proteínas estonas para ele ficar mais condensado, para ele ficar mais firme, tá ok? E aí quando ele tá ligado com essas proteínas, ele recebe o nome, né, de cromatina. Certo, gente? Existem dois tipos de cromatina, a eucromatina e a heterocromatina. Eu, em biologia, significa verdadeiro. Então, a cromatina verdadeira é a eucromatina. Essa cromatina verdadeira, gente, ela fica esticadinha, tá? Ela fica mais esticada, já vou mostrar no esquema para vocês. E nessa eucromatina é que estão os genes ativos, aqueles que fazem a síntese de proteínas, aquela parte do DNA que é lida pelo teu organismo. A heterocromatina, que fica mais enroladinha, é formada assim por DNA estrutural, que não é ativo. Então, ele não é um DNA que é feita a leitura dele, que tem genes ali responsáveis pela produção de proteínas. Então, é um DNA que é armazenado, é chamado de estrutural mesmo, tá ok? Mas ele fica lá inativo. Quem vai participar da síntese de proteínas, né, da produção de proteínas, da leitura, né, de formar o organismo, é a eucromatina. Vamos ver mais um esquema sobre isso, então? Então, olha só, gente. Aqui eu tenho o DNA, tá ok? A moléculazinha de DNA. E aí, esse DNA vai se enrolando nessas proteínas. Tá vendo essas bolinhas aqui? Olha só. Essas bolinhas recebem o nome de estonas, tá? E essas estonas são proteínas. Então, o DNA vai se enrolando nessas estonas, olha só. E vai se enrolando, e vai se enrolando, e se enrolando, tá certo? E vai ficando mais compactado, tá certo? Daí, na hora da divisão celular, da mitose e da meiose, ele vai se compactando ainda mais, vai se condensando ainda mais até formar o cromossomo, tá? Sobre cromossomo, estrutura de cromossomo, eu vou fazer um outro vídeo explicando isso para vocês, tá bom? Mas então, agora, o que é importante vocês saberem? Que cromatina é o DNA enrolado com proteínas. Como que é o nome da proteína? Estonas. Olha só, então eu coloquei aqui para vocês. Cromatina, material cromossômico interfásico. Ou seja, durante a intérfase é que você vai ver a cromatina, tá? Durante a mitose e a meiose, aí você tem os cromossomos. Eucromatina, ela é descondensada, ela é mais, eu coloquei entre aspas aqui para vocês, ela é esticada. E a heterocromatina, ela é condensada, ela é enroladinha. Olha só a estrutura aqui, pessoal, da cromatina. Então, aqui eu tenho a heterocromatina, tá? Né? Ela tá mais enroladinha aqui, tá certo? E a eucromatina, que fica mais esticada, tá? E participa da síntese proteica. Então, lembra que verdadeiro. Então, esse é o seu DNA ativo. Isso aqui é DNA estrutural, tá bom, gente? Então, aqui tá mostrando dentro da célula, olha só, você tem aqui o nucleolo e toda a cromatina aqui, olha só, jogada no centro da sua célula. Você não tem aquela imagem dos cromossomos bonitinhos e tal. Isso aí só vai acontecer durante a divisão celular. Quando a célula tá em intérfase, pessoal, você tem, então, a cromatina, tá? Aqui no núcleo celular, beleza? Então, aqui tá mostrando a fibra de cromatina. Olha só, todo o DNA, ó, o DNA aqui, todo enroladinho com as proteínas estonas. Esse conjunto aqui de DNA mais estona recebe o nome de nucleossoma, tá bom? E falando sobre o nucleolo, que também está presente, então, no núcleo da célula, olha só, são corpúsculos arredondados de aspecto esponjoso, mergulhados diretamente no nucleoplasma. São formados por RNA ribossômico, tá? Então, RNA ribossômico vai formar o nucleolo. E para que serve, então? Olha só, ele é formado por RNA ribossômico, proteína, fosfolipídio e pequena quantidade de DNA.
E ele tem a função, então, de originar os ribossomos. Então, os ribossomos são produzidos pelo nucleolo. O nucleolo também desaparece durante a divisão celular, tá? Durante a mitose e a meiose. Mas ele reaparece na telófase, que é a última fase dos processos de divisão celular. Gente, o tamanho do núcleo da célula varia, tá certo? Então, olha só. E existe, né, uma relação nucleoplasmática, né, também conhecida como relação de Hertwig. A relação nucleoplasmática, ela aumenta na célula jovem. O que significa isso, gente? Então, olha só, essa relação nucleoplasmática, ela é calculada da seguinte maneira: você tem o volume total do núcleo, tá ok? E ela é dividida, então, pelo volume celular menos o volume nuclear, ou seja, o volume da célula sem o núcleo. E aí, quando a célula é jovem, quando a célula acabou de se formar, né, de passar pelo processo de mitose, o que vai acontecer? Esse volume nuclear, ele é maior, tá? Ele em relação a uma célula já adulta. Por quê? Porque a célula jovem, ela vai ter o seu núcleo, mas ela não está totalmente formada. Depois que ela termina o processo de divisão celular, ela vai aumentar, tá? E aí o que vai acontecer? Quando a célula está passando pelo processo de crescimento, essa relação nucleoplasmática diminui. E no momento em que a relação nucleoplasmática chega ao tamanho mínimo, ocorre a divisão celular. Ou seja, você vai ter então o processo de mitose ou meiose. Então, gente, finalizando a aula de hoje, vocês viram que o núcleo está presente apenas em células eucariontes. É revestido por uma membrana que recebe o nome de carioteca, é preenchido por uma substância, né, um gel, que recebe o nome de carioplasma, e dentro do núcleo você vai ter o nucleolo, responsável pela produção dos ribossomos, você vai ter a cromatina, que é DNA enrolado numa proteína, tá certo? Para ficar mais condensado. E você viu também que o núcleo ele possui poros para ter uma comunicação com o citoplasma. Gente, então essa cromatina é DNA mais proteínas, tá certo? Existe a eucromatina, que participa da síntese de proteínas, e a heterocromatina, que é DNA estrutural e não faz parte aí do processo de síntese de proteínas. E vocês viram também que existe uma relação em relação ao tamanho do núcleo da célula, tá? Que é a relação nucleoplasmática. Então, o que acontece? No momento em que a célula terminou de fazer uma divisão, que aquela célula é jovem, o núcleo vai ser grande em relação ao restante do citoplasma. Conforme essa célula vai ficando mais velha, conforme ela vai crescendo, o citoplasma dela vai crescendo, tá? E aí diminui essa relação do núcleo em relação ao citoplasma, tá ok, pessoal? Essa parte da relação nucleoplasmática, ninguém vai te pedir para calcular isso no vestibular, tá? É só para você saber que existe essa variação durante o ciclo celular. Bom, gente, olha só. Eu sei que vocês vão ficar em dúvidas aí, mas e os cromossomos? Como que a cromatina vai formar o cromossomo? Como que é a estrutura do cromossomo? Mas olha só, aguardem o próximo vídeo que eu vou explicar tudo isso para vocês bem com calma, com os mínimos detalhes aí que vocês precisam, tá certo? Lembre-se também que o núcleo só está presente na célula enquanto a célula está em intérfase, ou seja, enquanto a célula não está fazendo divisão, nem mitose, nem meiose. Ok, pessoal? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dá o seu gostei aí, compartilhe com os seus amigos, assim vocês me ajudam a produzir mais conteúdo para vocês, ok? Um grande abraço e até mais!